Horse Brasil. Seja bem-vindo à nossa mídia oficial do cavalo. Vamos começar esse nosso programa de hoje, baseado em técnicas de comunicação, respeito, hierarquia e liderança. O conceito da doma racional é cada vez mais aplicado nas criações dos equinos e muares. E é através desse conhecimento do comportamento natural do animal que o praticante da doma entende e descobre com o cavalo, ou com o muar, é claro, como ele interage na natureza. E este é o assunto de hoje do nosso Horse Brasil. Leonardo Feitosa esteve na estância Sankara e nossa equipe registrou o passo a passo da primeira doma aplicada nos muares. Curta, compartilhe em nome de Integral Mix. O nosso Horse Brasil está no ar. O método praticado é sempre a não violência, não é tratar bem o animal, como seu amigo, não é ter o animal como um amigo. São através de conceitos básicos que a doma é aplicada. Essa história de pegar o animal, montar em cima, chicotear e botar a espora no animal, fazer ele pular para depois ele ficar mais tranquilo, isso é coisa do passado, é coisa de bárbaro. O conceito moderno de doma hoje é esse aqui, ou seja, tratar um animal como um amigo seu, porque o animal tem medo, principalmente quando ele é chucro. Ele não reage por instinto mau, ele reage por medo, o medo que ele tem de você, não é? Então veja agora uma aula sobre doma racional com Leonardo Feitosa. Bem, nessa metodologia de doma, eu utilizo a natureza dos cavalos a favor da doma. Então assim, com o muar, eu trabalho com uma corda no pé só para evitar as explosões. A explosão de coice, a explosão de pulo e a explosão de fugir. Então eu não quero que ele faça essas três situações nunca. Eu quero conter essa situação. Não é uma forma assim de obrigar ele a fazer uma coisa, mas só conter para que exista primar pela minha integridade física e a dele também. E quando ele não aprende a fazer uma coisa errada, se eu não deixo ele fazer a coisa errada, fica muito mais fácil lá na frente. Eu não deixo ele errar, ele não erra nunca, então vai aprendendo certo. E qual forma de eu reforçar o que é certo? Exatamente agradando e tendo atitudes de cavalo com eles. Então no momento que eu pego na virilha, que eu toco as pernas dele, eu estou tocando em pontos que ele entende como vulnerável. Que na natureza é onde os grandes caninos atacam, por exemplo, hiena, coiote, lobo da montanha, tocam esses pontos. Então ele entende como um ponto vulnerável. O que a gente chama de cócega, eu chamo de ponto um tato hipersensível, e que às vezes ele não se deixa tocar. No momento que eu toco esse ponto e não causo dor nele, e ele vê que ele não está sendo atacado, eu faço com que no mínimo que ele pense é que eu não sou um predador, que um predador nunca faria isso, de tocar um ponto vulnerável e não atacá-lo. Então, a partir do momento que ele começa a ter essa situação na cabeça de que eu não sou um predador, por ser um indivíduo gregário, gostar de viver em grupo, gostar de viver em manada, eu vou aguçar a curiosidade dele para saber o que eu quero. Então no momento que eu começo a tocar nesses pontos e tocar outros pontos, e ele começa a achar interessante essa situação, eu crio uma situação de uma manada de dois, em que eu e ele somos uma manada só. E o que eu quero inicialmente é ganhar hierarquia sobre ele. A partir desse momento que eu ganhei essa hierarquia, que é pelo menos o mínimo o respeito e a curiosidade de saber o que eu quero, eu começo a construir uma situação que eu chamo de código de ética dos cavalos, que está fixado em cima de um tripé, que é confiança, lealdade e trabalho em grupo. A partir desse momento eu quero confiar nele, quero que ele confie em mim, quero ser leal a ele e quero que ele seja leal a mim, e quero trabalhar em grupo. Se eu conseguir trabalhar a cabeça dele dessa forma, eu vou conseguir um muar, um cavalo, o que quer que seja, que está querendo me ajudar. Então é um momento que a partir dali a gente começa a trabalhar em conjunto, a gente começa a trabalhar em grupo e existe um elo que nos faz trabalhar unidos. Claro, a corda é importante, quem está trabalhando atrás na corda é importante que entenda o que se passa aqui. Então, por exemplo, o curso já está acontecendo, hoje é o terceiro dia, nós pegamos esse animal que ainda não foi mexido, mas eu confio no Vaninho porque ele já está 3 dias aqui trabalhando com a gente e sabe o que fazer lá atrás.
E normalmente quando começa sou eu quem vou para ensinar, né? Então é um momento de você colocar a pressão na corda, de você tirar a pressão na corda e de que ele entender que a gente só está contendo as explosões. O importante que eu quero deixar bem claro é que hoje eu quero ganhar a cabeça dele. Eu quero que ele esteja pensando em me ajudar. Eu quero que ele saia desse quadradel, vamos dizer assim, né? Pensando que ele ganhou um companheiro, que ele ganhou um amigo, uma pessoa que vai trabalhar junto com ele sem judiar, que eu vou ter o compromisso de trabalhar junto com ele. Então, em cima de uma filosofia de não violência, de paciência, de comunicação, de relacionamento, de compromisso, de amor e tudo isso. Às vezes é engraçado que eu falo de amor, a peãozada arrepia o pelo por amor, né? Se você está aqui, você ama o que faz, não é verdade? E eu também, né? Então, se a gente usa a doma tradicional e fala que ama o que faz, é muito provável que você faça isso em outros lugares, usar de violência. E o Mor também tem que estar gostando de fazer isso, né? Tem que estar fazendo com amor também, né? Sim, não só como então vamos usar o código de ética do cavalo, que é aquele tripé: confiança, lealdade, trabalho em grupo. Eu sempre pergunto nos meus cursos, aonde, em qualquer local da sociedade, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, onde existem esses três quesitos, confiança, lealdade, trabalho em grupo, será que há alguma coisa de errado? Eu não acredito. E com os animais não é diferente. Então esse é o código de ética deles. Se nós humanos utilizássemos um pouco do código de ética deles, talvez viveríamos mais fácil entre nós. Muito bom, é isso aí, não disse? No próximo bloco tem mais Doma Racional para você. Fique ligado para entender um pouco mais sobre esse assunto. Pois é, e agora voltamos direto para a Estância Sankara, onde Leonardo Feitosa nos ensina técnicas importantes da Doma Racional. Acompanhe. Leonardo, eu queria que você falasse para a gente o seguinte: o primeiro animal, que foi a mula preta, tá? Eles são irmãos, consequentemente eles têm a índole boa, tá? Mas fala pra gente qual é a diferença, né, e em que momento você deve agir de uma forma ou de outra, né, em relação a esse animal com o animal preto que você domou pela primeira vez. Com ela foi mais rápido, com ele um pouco mais demorado. Eu achei muito interessante que a gente tivesse tido esse burro, porque se a gente tivesse mostrado só ela, fica muito fácil. É uma mula de uma índole muito boa, não que ele seja ruim, a gente vê que ele não tem nenhuma maldade, né? Então assim, como a gente não foi mal com ele, ele também não devolveu. Ele só pensou em fugir, numa situação que ele está usando seus instintos de preservação, que é o quê? Ligando o instinto de fuga, né? A corda contém, eu venho tocando de forma que ele entenda que eu não sou um predador e assim vai. Então, deu trabalho, suei mais um pouco, ele também suou um pouquinho, mas consegui montar, consegui ficar de pé, consegui pegar a mão, consegui pegar pé, cheguei dos dois lados. E assim vai embora. Em relação a outros tipos de doma, o que você fez aqui não quer dizer que qualquer leigo não possa fazer em casa, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente a melhor forma dele iniciar esse potro, sendo dessa forma, entendeu? Ou de uma outra forma de doma. O importante é que a filosofia seja bem parecida. Não interessa se vai seguir o meu método, o interessa é que você vai ter paciência, vai ter comunicação, vai ter relacionamento, não vai usar de violência. Você pode demorar alguns dias a mais para montar, mas o importante é que isso não vai ferir a integridade do seu cavalo, tá? Então a doma tradicional já está lá para trás. Hoje existem vários domadores e várias formas, mas se você seguir essa filosofia, eu acredito que você vai conseguir domar o seu cavalo e que você vai conseguir fazer um companheiro de trabalho, ou de esporte, ou de cavalgada, o que você quer que seja. Tá, muita gente me pergunta assim, eu consigo, como leigo, tá? Um cara às vezes compra um animal da gente, chucro, ou compra um animal chucro de qualquer pessoa, e às vezes ele quer domar, mas ele não tem noção. Esse cara consegue fazer uma doma? Esse cara que está iniciando, é importante assim que ele venha a ti, se ele vai comprar um cavalo seu, que ele faça talvez 2, 3 dias de iniciação, de montar contigo, para que ele tenha uma atitude parecida, bem próxima da sua. E com isso o cavalo vai reconhecer nele a sua pessoa. Inicialmente, eu, Leonardo, ganhei hierarquia sobre ele.
de repente eu vou chamar uma pessoa aqui e ela, com uma atitude próxima da minha, também vai ganhar hierarquia. Até que eu chegue a um ponto que eu vou construir na cabeça desse animal que o ser humano é hierárquico a ele, vai respeitar todos eles. E dessa forma a gente vai fazer a mula do patrão, vai fazer, né, aquele bicho que seja muito manso. Eu costumo falar que a gente consegue agregar valor em alguns animais. Então, de repente, você tem um burro, uma mula, um cavalo, que seja, que não tem tanto valor agregado geneticamente. Mas eu sempre falo, por exemplo, se eu tiver um cavalo, eu tenho uma filha de 5 anos, que eu confio para minha filha montar, isso tem preço? Esse cavalo não tem preço, não é verdade? Porque é a minha filha que está montando nele. Então você, com essa forma de domar, com essa filosofia de doma, você consegue agregar valor em todo o animal. Então você é criador de mula, você sabe, de repente você tem uma mula muito boa de marcha, muito bonita, mas que de repente é só você que monta, ou só alguém com muita experiência que monta. Já não tem tanto valor agregado. Se você consegue domar de forma que qualquer um monte, você sabe, vende muito mais fácil e tem valor agregado. É isso aí, Brutão, mas não acabou ainda não, hein? Próximo programa tem mais. Fui! Muito bom, né? Obrigado aí ao Robson, hein, que nos recebeu com muito carinho na Estância Sankara. Gente muito boa, são todos nossos amigos. Após a primeira doma, o animal já está quase pronto para selar. É isso aí, Brutão. Mais uma vez aqui no curso de doma. O primeiro programa vocês viram a iniciação dos potros aí. E agora nós estamos já no segundo dia de doma e vamos conversar mais uma vez com o Leonardo aí. Leonardo, conta pra gente o seguinte. Esse é o segundo dia de doma. Explica pra gente como é que faz esses bichos já em segundo dia de doma, já montados assim. Então, no segundo dia a gente coloca a sela e vai ao passo, bem devagar, bem tranquilo, numa situação que o cavalo tem que estar bem relaxado. Eu falo sempre que quando a adrenalina está baixa, o aprendizado está alto. E quando a adrenalina está alta, o aprendizado está baixo. Se você ensina daquela forma, de uma forma não violenta, o segundo dia vai ser dessa forma. Então vimos ainda há pouco eu fazendo uma doma, reservamos esses bichos para fazer o primeiro momento. Esses todos já estão numa segunda etapa, né, andando aqui dentro. E o legal que eu gostaria que vocês reparassem é que nenhum deles leva um bridão na boca. Tá? Então eu gosto de usar um side pull, que é uma ferramenta que vai por cima do focinho, que tem 2 argolas laterais. A gente não abrasileirou ainda essa palavra em inglês. Side é lateral, pull é push. Então essas 2 argolas laterais são para você guiar o focinho de um cavalo e mostrar para ele onde eu quero que ele vá. E hoje você sabe disso, que você já tem cavalos de performance. É importante que se faça um trabalho, na minha cabeça, é importante que se faça um trabalho de odontologia, extraindo um dente de lobo, fazendo um encaixe de embocadura antes de você colocar um bridão. E é exatamente por conta disso que eu não utilizo o bridão no primeiro momento. Assim, eu não uso, mas também não digo que é errado. O importante sempre é falar que a sua mão tem que ser leve, a sua conduta tem que ser suave, sutil, e em alguns momentos que você possa até usar de uma atitude mais firme. O bom do side pull... Deixa eu só fazer uma pergunta, te cortando, né? Já cortando. Isso é uma opção particular sua, mas por conta de preservação de uma boca que ainda não foi feita, de uma dentição que ainda não foi feita. É isso mesmo? Só para o pessoal em casa entender. Isso, para preservar e para que eu não imprima num primeiro momento nenhum tipo de trauma. Às vezes vemos cavalos levantar a cabeça, erguer a cabeça e brigar com o bridão, e o cara às vezes interpreta que esse cavalo está tendo um problema comportamental, mas não é, ele está sentindo dor. Então eu elimino toda a situação que ele possa sentir dor, e se ele brigar num side pull, por exemplo, eu sei que é uma situação comportamental, que ele realmente está brigando comigo, então eu posso puxar com mais força. E num side pull eu posso puxar com mais força que eu não vou machucar uma barra da boca, nada disso, é mais ali no focinho. Então assim, é claro, é uma opção minha, eu gosto muito, mas das pessoas que eu ensino e que eu tive a oportunidade de mostrar o side pull, quase que 100% delas aderem a essa ferramenta. Tá, e pro cara que tá em casa, que esse side pull está falando pra gente que é uma novidade. E o cara que quer iniciar sem usar o bridão, ele tem condições de adaptar alguma coisa nesse sentido? Sim, aqui nem todos estão de side pull, alguns outros estão com aquele cabrestinho de 7,9, né? Então o legal é que tem um cabresto com a focinheira pequena, de forma que ele acabe onde acaba o osso nasal e começa a cartilagem nasal.
e dessa forma você consegue ter um controle maior sobre o focinho do cavalo. Ou seja, não é o side pull que está fazendo o milagre aqui. Na verdade, o milagre é a integração do muladeiro com o muar, né? Exatamente, essa integração, essa mão suave, né? Se freio fizesse o cavalo ficar bom, você ia lá no melhor cavalo do mundo que foi campeão de rédea e comprava o freio igual dele. O que faz cavalo bom é mão, não é freio. Mas com o side pull, eu acredito que você tem uma possibilidade maior de fazer com que esse cavalo não brigue contigo. É isso aí, Brutão.